caminhada do tipo balística, né? Para o gama e para a estresse. Mas, para o caso não destrutivo, a eficiência que você obtém é bem menor do que a destruição que você obtém para a Levi. E Levi também, de fato, não é eficiente. E aí, falava sobre o campo operacional. Como eu falei, o cálculo operacional é basicamente utilizado para você encontrar uma função que maximiza um funcional sobre 2 pontos. E a gente tem um funcional eta, que é a eficiência, e a função da posição dominante dessa função PDL. Se a gente fizer uma variação em cima dessa eficiência com relação a P, a gente pode resolver essa equação de Euler-Lagrange para obter quem é a PDL que maximiza a eficiência de forma analítica. A gente sabe quem é a eficiência, é dada comum sobre isso. Então, basicamente, a gente precisa fazer uma variação sobre essa expressão com relação, que também pode ser escrito assim, né? A gente fazer uma variação sobre essa expressão com relação a P. Né? E se você fizer uma variação, você vai fazer conta de sua conta. Muita conta. E no final das contas você chegar a uma expressão assim. Né? E essa é a nossa chamada equação variacional. Uma outra abordagem alternativa para se obter a mesma equação foi feita por outros caminhos para você chegar na mesma equação. Ou seja, ratifica de que essa equação de fato faz sentido. Então, se você desenvolver essa equação variacional um pouquinho mais, você vai chegar nessa expressão aqui. E o trabalho, então, é testar essa equação para diversas PDLs computacionalmente e ver se a Levi satisfaz essa equação. E as outras não. Né? Essa era a ideia. Não deu certo. Não deu certo porque não deu certo. Porque essa equação é muito complicada para você implementar ela computacionalmente. E, então, conclusões perspectivas. Investigamos a eficiência de busca multidimensionais de química estrutiva, utilizando essas 3 distribuições. Calculamos analiticamente a expressão formal para a eficiência dessas distribuições. Através do processo de estilização, calculamos numericamente qual é a eficiência de cada um no regime de escassez, que era o regime que a gente acreditava que Levi era mais eficiente. Confirmamos que, dentre as distribuições estudadas, a Levi sempre levou a buscas mais eficientes, no caso não discutivo, ou equivalentemente em relação às demais. Perspectivas: análise de outras distribuições, como a distribuição modo-normal e de Weibull, e outro regime de mudança de alimentos, variável de lambda, alcançar maiores valores de lambda via aquisição de máquinas com mais memória RAM, simulação de caminhadas aleatórias, comparando resultados analíticos computacionais obtidos, ou seja, pega um caminhante, manda ele caminhar mesmo, vê qual é a distribuição de passo que ele vai ter, plota e vê se se bate nesse resultado que a gente obteve nos meios analíticos aqui. E a resolução da equação variacional. Então, nessas 1, 2, 3, 4, 5, a primeira eu consegui resolver antes mesmo de definir a dissertação. Então, a gente resolveu a distribuição de Weibull com modo normal, porque o código estava pronto, era relativamente simples. Foi relativamente simples. O estudo de outro regime de abundanciamento variando o valor de lambda também foi feito. O alcance de valores maiores de lambda foi feito não com a aquisição de máquinas, mas sim com a utilização do código, ao perceber que aquela matriz que a gente estava invertendo era uma matriz chamada de Toeplitz, que eu não sabia, mas que você só descobriu uma semana antes de defender, né? E que essa matriz de Toeplitz existe um algoritmo específico para ela, chamado algoritmo de Levinson-Dirichlet, que pega a inversa dela rapidamente, sem você precisar de muita memória, etc, etc. Depois que eu descobri isso, alguém escreveu esse código na MATLAB. Foi uma pessoa muito boa. Feliz. Né? Botou na internet, as pessoas pegaram. Então a gente conseguiu resolver isso. Né? E aí tem gráficos para valores ainda maiores. Lambda 1000 demorava um dia no começo que a gente começou a olhar o código. Lambda igual a 100 mil demorava, sei lá, 15 segundos. Depois que você. É ridícula a diferença. No final, eu não acredito que eu estava esperando 2 dias para esse gráfico. Como é que Dá tempo de pegar uma água, o gráfico está pronto. Então, simulação de caminhadas aleatórias também foi feita, resultados de U. Né? O simulou algumas caminhadas, a gente fez o fit,
teve um resultado bem coerente. Ignorem o amarelo não era para estar aí, então o código anterior escuro. O amarelo amarelou, né? E finalmente, né, a resolução da equação variacional, que um ano após ainda está em aberto. Nas minhas últimas 3 semanas aqui, eu tenho me encontrado semanalmente com o Hugo para tentar botar isso para frente, né? Mas até agora não. Felicito os amigos que estão colocando energia aí, né? Não tem, né? Tem os agradecimentos do mestrado. Bom, é isso. Saiu algum artigo? Foi submetido um artigo há 2, 3 meses atrás e foi publicado um livro que eu não mostrei. Você já está com o livro aí, bicho? The Physics of Forestry. E os autores desse livro são o Viswanathan, que estava no Debanca, foi aluno do Stanley, né, professor da UFAL, o Marcos da Luz, que também é um professor, não sei como sabe, esse grande. Não, Marcos da Luz é Curitiba, Paraná. Ernesto, né, e Stanley, que é o meu atual orientador, fizeram esse livro aqui de divulgação científica sobre a física da predação, né, e que basicamente põe essas ideias aqui, comprem, na Amazon, muito difícil $45. E vocês ganharam. Você ganhou? Ganhei, Stanley foi? Ganhei de Ernesto. O livro foi publicado assim que eu cheguei aqui. Quando eu estava lá, Stanley comentou comigo que eles estavam trabalhando aqui. Chegou a ser publicado aqui. O artigo foi submetido, mas está em processo. Tem mais alguma pergunta? Pode fazer qualquer pergunta. Falta o design. Não, agora eu vou responder assim. Diga, cara. Eu acho que o problema para a solução da equação do cálculo variacional é só computacional ou... Não. A gente tem uma equação. A equação está bem fundamentada, como mostrei, existem 2 formas de você chegar nela, uma forma bruta força e uma outra forma mais elegante e tal.